Estamos quase concluindo o capítulo 6 do Evangelho de João e nós vamos ler os versículos 51 a 59. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Este não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Este é um capítulo longo do Evangelho de João, por isso tivemos que dividir em porções para poder assimilar mais dos ensinamentos. São ensinamentos profundos e entra em questões teológicas muito profundas. Aqui nós temos muitas revelações sobre a identidade de Cristo, sua missão, e temos também o confronto religioso entre as tradições religiosas e a revelação do plano de Deus com a manifestação da glória e da graça de Deus sendo apresentada pelo próprio Senhor, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus. E então nós temos muito o que entender de toda essa passagem. E esta é uma das passagens e uma das afirmações mais impactantes de Jesus, quando ele se diz: eu sou o pão que desceu dos céus, e quando ele diz e afirma que é necessário comer a sua carne. Essa afirmação causou uma disputa entre os judeus que começaram a discutir entre si, como diz o versículo 52, porque não entenderam o significado dessa afirmação. E nós encontramos aqui este debate importantíssimo para a compreensão da teologia cristã, da missão de Jesus na Terra. Então, nós vamos encontrar aqui esta questão, como eles perguntaram, como é que pode alguém comer a carne? Porque eles só entendiam do aspecto natural, eles não entenderam o significado espiritual da afirmação de Jesus. Carne aqui não é o físico, Jesus não está falando de coisas físicas, ele está falando do símbolo. A carne é um símbolo do sacrifício dele, é o símbolo da sua entrega total, é o símbolo daquilo que vai trazer redenção para toda a humanidade. É isso que está falando, ele está falando de algo espiritual e simbólico. Então ele usa metáforas. Nós temos aqui uma linguagem, chamamos isso de linguagem metafórica. Carne e sangue aqui é uma linguagem metafórica, um símbolo do que verdadeiramente vai acontecer, mas não é físico, não é para comer a carne física, nem beber o sangue, não é isso que está dizendo. Aqui está falando de algo muito mais profundo, está falando da aliança de Deus com os homens. E nós vamos entender isso porque Jesus vai explicar mais adiante. E eles ficaram horrorizados, ficaram escandalizados com tudo que o Senhor estava dizendo ali, porque não compreendiam o que ele estava falando. E Jesus chega a dizer assim: olha, verdade, na verdade, na verdade. Quando Jesus explica, na verdade, é preciso dizer: preste atenção que eu vou dizer, preste atenção que eu estou dizendo. E ele diz que se não comermos da carne e não bebermos do sangue, não teremos vida. É isso que o Senhor estava falando.
que o sacrifício dele é para nos dar vida. O sacrifício dele é uma doação de vida. Ele está dando a sua vida para que nós tenhamos vida de Deus. Porque na aliança há uma troca. Os princípios de aliança, eles regem por troca, por entrega, por um acordo mútuo. E eles não entendiam isso, embora eles entendiam sobre a aliança de Deus. Eles entendiam isso, mas não entendiam que Jesus estava falando da mais profunda de todas as alianças. Uma aliança em que Deus vem e Ele mesmo se entrega pela humanidade para pagar o preço do pecado, da transgressão da humanidade, para livrá-los, para tirá-los das trevas, livrá-los da condenação, para que tenham vida. E nós já falamos isso da vida de Deus desde o primeiro capítulo desse evangelho, que Deus está falando aqui sobre doar a vida. E neste momento, dar carne, dar o sangue, Deus, ele se entregou, ele se doou, e é isso que ele está falando aqui. E nós precisamos receber, e isso é uma obra espiritual que é feita pelo próprio Deus em nós, porque a vida de Deus, ela não é gerada na carne, ela é gerada no Espírito e ela vem para trazer vida ao espírito que está morto em delitos e pecados. É isso que ele está dizendo, é isso que Jesus diz: vocês não vão ter vidas se não receberem de mim, se não receberem do meu sacrifício, se não receberem e se não comerem, se não estiverem em comunhão. Deus está falando de comunhão aqui. Vida presente, vida com Ele. E o Senhor está dizendo, a minha carne é verdadeiramente a comida. Mas comida para quê? Para o físico? Não, é a verdadeira comida. E o sangue é a verdadeira bebida para o espírito. Nós precisamos nos alimentar da mensagem de Deus. É isso que o Senhor está falando aqui, ter comunhão com Ele, profunda comunhão. O Senhor está falando da comunhão tão profunda, porque quando o Senhor vai para a cruz, para executar a sua obra, antes disso, ele vai fazer uma refeição. E uma refeição memorial onde executa os rituais de aliança, que nós vamos entender um pouquinho mais à frente, mas o Senhor já estava anunciando aqui, onde ele está dizendo: eu me dou, eu me entrego para que você tenha vida. Eu pego a morte espiritual que está em você e vou pagá-la lá na cruz do Calvário, e você vai receber de mim a vida eterna, se crê em mim, porque a entrada nesta bênção só se dá pela fé. E esse ele está dizendo: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não permanece em mim. Quer dizer, não fica, não é uma comida não perecível, é uma comida que leva para a eternidade, e não é comida física, ela é espiritual. O físico, ele é alimentado com coisas físicas, mas o espírito só pode ser alimentado com coisas espirituais. Quais são as coisas espirituais? A presença do próprio Deus. Isso que Jesus está falando aqui, que nós necessitamos ter essa intimidade, essa comunhão tão profunda em que vamos nos alimentar dele. Nestes dias em que estamos aqui na leitura comentada, nós estamos nos alimentando do Senhor Jesus. Porque ele é a palavra, e a palavra, o Logos que se fez carne, e isto é a alimentação que fica para a vida eterna. E assim como a carne, o físico é alimentado diariamente, e às vezes, muitas vezes durante o dia, o espírito precisa do alimento, a alma precisa do alimento espiritual, que é a palavra, é o Deus vivo, a palavra viva que diz: comam de mim, venham se alimentar. E o versículo 57, ele fala de uma coisa muito profunda, quando diz assim: eu vivo pelo meu Pai. Quer dizer,
há uma comunhão, há uma intimidade que é inseparável, indissolúvel. Um não pode se separar do outro. Assim devemos ser nós, na nossa vida cristã, não ter separação com o Senhor, porque a separação dele é a morte eterna. Então, devemos nos alimentar, e ele diz assim: como eu vivo pelo meu Pai, quem se alimenta de mim viverá por mim. Que revelação tremenda! O Senhor está dizendo: vocês precisam se alimentar daquilo que eu dou, daquilo que eu sou, ter tanta comunhão comigo, para que você viva por mim. Essa preposição tem uma profundidade aqui de significado, porque não é viver de ouvir falar de Jesus, não é viver de apenas ver alguma coisa ou de uma leitura qualquer, é viver por ele, é ter essa intimidade, é ter esse, esse encontro tão profundo, que todo o nosso ser seja encharcado da presença do Senhor. Que ele viva em nós e nós possamos viver por ele, se alimentando dele a cada dia. Ele é o verdadeiro pão, não o pão que perece, como já falamos algumas vezes. É isto que vai garantir o que ele disse, a vida eterna, e vai ressuscitar no terceiro dia. A terceira vez, dentro deste capítulo, que nós encontramos essa expressão e esta promessa do Senhor da ressurreição dos mortos, vida eterna. E a vida eterna começa agora, aqui, no momento em que nós nos entregamos para o Senhor. Assim como ele se entregou por nós, se doou inteiramente por nós, para que tenhamos comunhão com o Pai, acesso à presença de Deus. Assim nós devemos também fazer uma entrega, a entrega da nossa vida para estar em comunhão. Entrar nesta aliança, é entrar numa aliança eterna, é entrar num pacto de vida, com ele vida, sem ele morte. Vida eterna somente com Cristo Jesus. Então, essa linguagem simbólica, ela está falando desta profundidade. É profundidade de riquezas. Está falando do cerne da obra gloriosa, redentora de Cristo Jesus. A obra que o Pai deseja que nós participemos dela, entremos nela e estejamos nos alimentando da pessoa, da palavra, da mensagem, da presença, da unção, da vida que vem do Todo-Poderoso. Este é o plano de Deus para todos nós, em Cristo Jesus.